Felipe Cruz, VF, fala uma única coisa que o Caixinha melhorou no time. Talvez avançado as linhas, né? Hoje o Santos visivelmente joga com as linhas um pouco mais avançadas. Você vê aí os atacantes marcando saída de bola do adversário. Isso melhorou, né? Os atacantes, os zagueiros jogam também marcando a partida intermediária, meio de campo. Porém, isso tem sido uma grande dor de cabeça para o Santos, porque os adversários eles têm deitado e rolado nos contra-ataques, né? Não é só a questão da bola aérea, que realmente é um grande problema do Santos nesse início de temporada. Hoje, mais uma vez, o Santos sofreu 2 gols de bola aérea. Não é só isso, não é só isso. Tem também esse problema de recomposição da equipe. Os contra-ataques, né, estão aí sendo muito bem utilizados pelos adversários, porque o Santos não consegue recompor as linhas. O Santos avança, mas não conseguiu ainda ajustar o sistema defensivo para se defender desses contra-ataques dos adversários. Aí você pega uma equipe do São Bernardo, que tem jogadores velozes, é uma equipe que não tem nenhum grande jogador, mas é uma equipe bem organizada, sabe o que faz com a bola, recupera a bola e rapidamente contra-ataca. Aí vai ter dor de cabeça, e foi isso que aconteceu hoje. Fora o problema, claro, das bolas aéreas. Calma, os reforços ainda vão estrear, Santos vai melhorar. Está dizendo aqui o Rodrigo. Uma mensagem mais positiva, né? Não temos meia nem volante pitbull, calma, os reforços ainda vão estrear, vai melhorar. Tem razão, né? O Santos precisa ainda contar com esses jogadores que são os principais, né? Os principais jogadores desse time ainda estão chegando. Tiquinho chegou agora, fez hoje seu segundo jogo, primeiro jogo como titular. Vai chegar o Neymar, vai chegar o Gabriel Veron, vai chegar o Zé Rafael, jogadores que já estão contratados, estão aí já se preparando para poder estrear. Neymar chega ao Brasil amanhã, na sexta-feira vai ser apresentado, né? Vai haver aí uma grande festa para o Neymar e depois ele começa a se preparar. Sábado estará na Vila Belmiro para acompanhar o Clássico e a partir de segunda-feira ele começa a se preparar e vão definir, né, quando que o Neymar vai estrear. Então, evidentemente, o torcedor do Santos tem que ter um pouco de calma, de paciência, porque esse time vai mudar muito, né? Esse time, até o final do Campeonato Paulista, será outra equipe completamente diferente. Agora fica a preocupação. Será que Pedro Caixinha vai conseguir implementar na prática suas ideias? Será que ele vai conseguir fazer com que os jogadores, né, entendam o que ele quer? Porque até agora, pelos 5 jogos que vimos, independentemente dos jogadores que estão em campo, o time não entende o que ele quer, né? O time não entende, não consegue aplicar a tudo que ele pede, e é por isso que os resultados não estão vindo. Superchat do Kleber Rodrigues. Obrigado, viu, Kleber? Obrigado aí pelo apoio, VF, pela sua experiência. Se Caixinha perder para o São Paulo sábado e for goleado pelo Corinthians, ele cai. Gente, isso é muito difícil de a gente prever, né? Eu acho que não. Eu acho que se o Santos perder para o São Paulo, é muito complicado a gente dar uma opinião como essa, porque a gente está falando aqui de resultado, mas a gente tem que avaliar também como vai ser o resultado, né? De repente o Santos perde feio para o São Paulo, é goleado e fica claro ali que o maior problema foi um erro de escalação, uma substituição, e aí as coisas começam a pesar, o ambiente fica incontrolável e pode acontecer, né? Tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer no futebol. Parece aí uma frase, né, boba, uma frase, mas é verdade. É verdade. O futebol, ele ainda é dirigido por pessoas passionais. Então eu não duvido que, diante aí de um resultado catastrófico nesse clássico ou nos jogos seguintes, a soma desses resultados, né, podem fazer com que o presidente Marcelo Teixeira tome uma decisão né, passional e acabe demitindo o treinador. Então é muito difícil a gente avaliar isso, né? A experiência, você está falando aí da minha experiência no futebol, estou nessa há 30 anos em cobertura de time de futebol, não só no Santos, como em vários clubes, seleção brasileira também.
A experiência me faz dizer isso, que é muito difícil, é muito imprevisível. No ano passado, Marcelo Teixeira, e aí eu vou fazer um elogio ao presidente, quando todos pediam a queda do Fábio Carille, e eu acho que em determinado momento se justificava a saída do Carille, especialmente naquele momento em que ele esteve muito próximo de ir para o Corinthians, e aí o presidente do Corinthians não cumpriu a sua palavra, não pagou a multa, ele acabou ficando, ficou aquele clima. Mesmo assim, o Marcelo Teixeira preferiu mantê-lo no clube. E no final das contas, a gente, passa a perceber que foi uma decisão acertada, porque se o Santos tivesse demitido o Fábio Carille naquela oportunidade, isso foi por volta de agosto, setembro, o Santos iria pagar uma multa absurda para o Carille, certo? E ainda correr o risco de contratar um técnico pior, um técnico que não conseguisse, talvez, alcançar o objetivo que o Carille, jogando mal ou jogando bem, com um time ruim, ele conseguiu. Ele conseguiu atingir a meta e o Santos foi campeão da Série B. Então, hoje, a gente tem que olhar para trás e reconhecer que o Marcelo Teixeira foi racional naquela oportunidade e tomou a decisão certa. O Santos esperou terminar a temporada, os objetivos foram alcançados, tanto no Campeonato Paulista quanto no Campeonato Brasileiro da Série B, e aí depois ele tomou a decisão de trocar o treinador e dentro de um acordo financeiro que foi bom para o Santos. O Santos não teve que pagar nenhuma multa absurda. Agora, eu não sei, talvez ele tenha aí o mesmo tipo de postura. Talvez o presidente Marcelo Teixeira tenha aí, uma paciência maior para poder esperar as coisas se ajeitarem. Só que tem algo que é diferente do ano passado. Agora o Santos vai ter Neymar no seu time. E a gente tem que ser honestos aqui com vocês. Com o Neymar em campo, o peso da opinião do Neymar, o peso da opinião do staff do Neymar, do pai do Neymar, vai ser muito grande. Então, mesmo que o Marcelo Teixeira, diante aí, vamos imaginar que essa sequência de jogos do Santos continue ruim, que o Caixinha não consiga acertar o time da melhor forma, mesmo que o Marcelo Teixeira tenha aí paciência para esperar as coisas acontecerem, de repente o Neymar, o pai do Neymar, o staff do Neymar entendem que não, olha, não, acho que esse treinador já deu, melhor trazer esse, eu tenho esse, eu tenho aquele, aí tudo muda de figura, Tudo muda de figura. Então a gente tem que ser realista aqui, é muito difícil prever uma situação como essa, mas é claro, sempre no futebol o resultado é muito importante. Se o técnico não tem resultado, dificilmente ele consegue ficar. O Carille não tinha futebol, o time não encantava no ano passado, mas ele teve resultado, E o que fez ele resistir nos momentos mais difíceis, quando ele não teve resultado, o Santos teve aí uma sequência de 4 derrotas seguidas e ele resistiu. Por quê? Porque ainda não havia acontecido, a possibilidade de ele ir para o Corinthians e ele ainda estava vivendo com os créditos do vice-campeonato paulista, Ele tinha ido muito bem no Campeonato Paulista, então isso segurou o Carille. Mas na maior parte da temporada ele teve resultado e por isso ele continuou também no comando do Peixe.